O Big Bang é uma ideia burra? O criacionismo tem evidência científica? O que provocou, enfim, o Big Bang? Mas o começo de Gênesis parece uma fábula. Animais falam. É muito comum nós termos dúvidas sobre essas questões, até porque cientistas eles têm dúvidas. Eles estudam e melhoram suas ideias, mas eles ainda não chegaram a uma conclusão, tá? Porém, o que acontece muito, infelizmente, é que nós temos um conceito desatualizado do que a ciência realmente está acreditando hoje, principalmente nesses temas mais polêmicos, sobre a origem do universo, a origem da vida, ok? E muitas vezes eu encontro pessoas no meu dia a dia tendo uma ideia sobre até o criacionismo e o Big Bang, a teoria da evolução, conceitos tipo da década de 50 que já foram melhorados há muito tempo, sabe? Porque teorias, elas são melhoradas, tá? Elas não ficam teorias para sempre. Elas são comprovadas e testadas e vão gerando novas hipóteses, falseando as hipóteses, melhorando os seus conceitos até ela ser concretizada. E hoje eu vou falar sobre a teoria do Big Bang e o criacionismo, tá? E eu vou começar falando sobre a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang, ao contrário do que muitos acreditam, que eles propagam que não existia nada, e de repente, do nada, houve uma explosão e começou a jogar a matéria para tudo que é lado. Não é exatamente isso que a teoria do Big Bang acredita, tá? A teoria do Big Bang, ela acredita no seguinte, que toda a matéria que nós temos no nosso universo, desde nossos corpos, árvores, planetas, estrelas, galáxias, asteroides. Tudo isso, toda essa matéria, ela estava comprimida num ponto muito denso. Em matemática eles conseguiram calcular que esse ponto poderia ser até menor que um átomo, inclusive, tá? E nesse ponto totalmente denso, né, as 4 forças do universo, elas estavam em harmonia, né? A força da gravidade, a força forte, a força fraca e a força eletrodinâmica. Elas estavam em harmonia. Até que aconteceu alguma coisa, e eu já vou falar sobre isso. E essas forças, elas saíram de ordem. Daí causou a explosão, né? Então, explosão, esse prefixo "ex" é pra fora, né? Então, houve uma explosão e o universo começou a se expandir. Essa ideia da expansão do universo, ela só foi possível por meio de Hubble, que Hubble um dia ele começou a calcular a distância das estrelas e ele percebeu que quanto mais distante as estrelas estavam, mais distantes elas ficavam, né? Então ele começou a achar primeiramente que ele estava calculando errado, depois ele percebeu que o universo ele estava se expandindo, ele percebeu uma elasticidade no universo, né? Porque as estrelas mais longe ficavam cada vez mais longe, e as que estavam perto ficavam um pouquinho mais longe, então ele percebeu uma elasticidade no universo e por meio de outros cálculos, outras pessoas, por outros métodos, acabaram comprovando sim que o universo ele está em expansão. Então sim, o universo ele está em expansão, tá? Isso é comprovado. Então se o universo ele está em expansão, se nós voltarmos no tempo, ele vai se comprimir cada vez mais. Ao contrário do que muitos dizem, a teoria do Big Bang ela tem algumas evidências sim, tá? Ela não é só uma ideia, tá? Uma delas é, obviamente, a expansão do universo. Nós temos, por exemplo, ondas pairando pelo nosso universo que, por elas, pelo tamanho delas e por elas estar pairando até agora, ela só poderia ter vindo de uma explosão a nível universal, né? Do tamanho do universo, muito grande, inclusive. E há muito tempo atrás, para estar pairando até agora. Então, calculando o tempo que essas ondas poderiam estar pairando e quando mais ou menos poderia ter sido o Big Bang, as contas começaram a casar muito bem. Então, eles começaram a dizer que essas ondas, muito provavelmente, é do Big Bang. E se você achou polêmico eu falar da teoria do Big Bang até agora, é porque você não conhece as linhas de pensamento do criacionismo, tá? Então sim, tem mais de uma visão sobre como o criacionismo ele aconteceu. Infelizmente existe mais que uma visão. Eu falo infelizmente porque eu sou criacionista, tá? E isso tira um pouco da... como que fala? Da moral de saber, de falar que a gente sabe o que a gente está falando, né? Então vamos lá, vamos para os tópicos do criacionismo. Ah, e uma coisa antes. Antes que você, criacionista, venha falar de coisa do tipo mas o Big Bang é só uma teoria, eu quero te lembrar que dentro do método científico, o criacionismo não tem evidência suficiente para ser uma teoria. Nenhuma teoria é, tá? Então, sim, isso não é argumento bom, nem a pau. Na verdade, é um argumento contra você mesmo, inclusive, tá? Só lembrando. Então, dentro do criacionismo, nós temos, primeiramente, os criacionistas puros. Os criacionistas puros não tem muito o que falar deles. Eles acreditam no que a Bíblia diz. Literalmente.
aquilo que está na Bíblia aconteceu. Magicamente, Deus falou haja luz e surgiu a luz. Ele falou alakazam e apareceu o universo. Esse tipo de coisa, magicamente, é o que está na Bíblia, literalmente aconteceu. Não tem muito o que falar sobre eles. Lê lá, Gênesis 1, é aquilo que aconteceu para eles. Daí a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Aí começa a aparecer os criacionistas de Terra Nova. Os criacionistas de Terra Nova, eles rejeitam toda a evidência dos geólogos que a Terra tem 6 bilhões e meio de anos. Eles falam, não, a Terra foi criada em 6 a 10 mil anos atrás, que foi mais ou menos a época que Adão viveu, tá? Então, a Terra, os animais, o Sol, a Lua, que é citada em Gênesis 1. Eles foram criados entre 6 a 10 mil anos atrás, por isso do nome Terra Nova, porque eles acreditam que a Terra ela é nova. E aí os geólogos falam, mas aqui eu fiz a datação por carbono, né, e a Terra datou aqui mais de 6 bilhões e meio de anos. E o argumento deles pasmem, que Deus fez uma Terra envelhecida. É isso. Eles falam que Deus, ele meio que trollou mesmo a gente e fez a Terra envelhecida, como se ela tivesse milhões de anos. E esses são os criacionistas de Terra Nova. E nós também temos os criacionistas de Terra Antiga. Eles se dividem em 3 grandes grupos. E o primeiro grande grupo são os criacionistas de Terra Antiga por lacuna. Eles acreditam que tudo que há foram criados em 6 dias literais, mas não necessariamente sequenciais. Como assim? Então teve lá o primeiro dia, Deus fez o que fez no primeiro dia, e não necessariamente o segundo dia foi um dia depois desse. Eles acreditam que entre o primeiro dia e o segundo dia da criação, teve uma lacuna de tempo que pode ter sido entre milhões ou bilhões de anos. E então Deus criou o primeiro dia e depois teve uma lacuna de tempo, teve o segundo dia, uma lacuna de tempo, terceiro dia e assim por diante. E esses são os criacionistas de lacuna. Em contraponto com os criacionistas de lacuna, temos os criacionistas de dia-era. Então os criacionistas de lacuna acreditam que Deus criou o que criou no primeiro dia em um dia literal de 24 horas e depois teve um período de tempo de vácuo. Os criacionistas de dia-era, eles acreditam que Deus trabalhou durante esse vácuo, né, que os criacionistas de dia-era acreditam. Então, por isso que é dia-era, porque eles acreditam que entre esse período, entre o primeiro e o segundo dia, Deus estava trabalhando. Então não foi um dia de 24 horas, até porque a Terra ainda não existia de fato para girar em torno de si 24 horas, não existia o Sol ainda no primeiro dia para girar, e não tinha esse sistema que nós temos hoje. Então Deus ele trabalhou durante esse período de tempo entre milhões e bilhões de anos. Deus foi construindo as estrelas, foi construindo a Terra e assim por diante, tá? Esses são os criacionistas de dia-era, que eles acreditam que Deus trabalhou em um período de tempo enorme. E também temos os criacionistas progressistas. Os criacionistas progressistas, eles acreditam em tudo que os criacionistas de Terra Antiga, de eras, acreditam, só que eles acreditam em algumas evidências da evolução. Eles não acreditam que a vida foi evoluída. Eles acreditam que a vida pode evoluir depois de criada por Deus, tá? Então é por isso que eles explicam que é por isso que nós vemos evidências, né, de animais eles evoluindo, se adaptando a novos ambientes, porque uma espécie ela pode evoluir depois de criada, mas nunca passar de uma espécie para outra ou evoluir, alguma coisa do tipo. Esses são os criacionistas progressistas. E também temos os criacionistas evolutivos, que eles acreditam tanto na criação quanto na evolução. Essa frase não pareceu ter muito sentido, né? Então, basicamente, eles acreditam que Deus criou a primeira bactéria e orquestrou a evolução. Então, a primeira vida foi Deus que criou e ele orquestrou a evolução até chegar na gente, nos primatas. Basicamente é isso que eles acreditam. E entre cada linha de pensamento, nós temos aquelas pessoas que acreditam que a ordem da Bíblia foi exatamente a que aconteceu e as que acreditam que não necessariamente foi nessa ordem. Até porque não faz muito sentido se você for pensar, porque, por exemplo, plantas foram criadas antes do Sol. E elas precisam de fotossíntese. E é óbvio, né? Nenhuma é cientificamente comprovada, né? Nenhuma, infelizmente, é cientificamente comprovada. Então nós temos lacunas nas duas, umas mais, outras menos, né? E começando pelo Big Bang, as lacunas do Big Bang é que a gente não sabe o que causou, tá? O Big Bang até agora. Dizem que é as forças, mas a gente não sabe o que tirou as forças de ordem.
E nós não sabemos o que acontecia antes do universo se expandir. E tem outro detalhe, né? Se o universo se expande, ele está se expandindo em um ambiente, ele está se expandindo entre um espaço. Então, se o universo se expande, significa que existe algo fora do nosso universo maior do que o nosso universo, tá? Nosso universo não é o fim do que existe, né? As lacunas do criacionismo é basicamente todas. Legal, né? Mas, por exemplo, cada vez mais surgem ideias que tentam encaixar Deus nos fatos científicos. Que é aquela famosa ideia de Deus do bolso da ignorância científica, né? Quanto mais a ciência ela descobre coisas, Deus vai ficando menor, né? O que não deixa de ser verdade, se você for para pensar, temos hoje criacionistas evolutivos, por exemplo, né? O que não faz muito sentido, mas tem. E temos evidências de crânios de humanos antes disso, inclusive. Tá. Então, nós falamos sobre duas grandes hipóteses, o Big Bang ou Deus como provocadores do universo. Mas agora, pasmem, tem uma terceira. O quê? Pois é, nós temos aqueles que acreditam tanto no Big Bang quanto em Deus. Eles acreditam que Deus ele provocou a explosão do Big Bang. Porque tudo que aponta para o Big Bang, né, na verdade é apontando para a explosão do Big Bang, né? Até porque não é do Big Bang, não é o objetivo do Big Bang explicar o que aconteceu antes, né? É que nem a teoria da gravidade de Newton. Ela explica como a gravidade funciona, mas não como ela surgiu. A teoria do Big Bang é basicamente isso. Ela explica o que aconteceu depois do Big Bang, como ele funcionou, mas não como ele surgiu. Então, mas tudo aponta para a explosão. Então, alguns criacionistas eles apontam que a explosão foi provocada por Deus. E eles explicam isso de duas maneiras. Uma é que sim, existia um ponto muito denso e Deus desorganizou as forças e orquestrou o surgimento do universo. E o outro é que Deus ele é antimatéria, porque ele está fora do nosso universo. Então Deus é antimatéria e o universo tem matéria. Esse contato de antimatéria com matéria, houve a explosão. Isso entra em física quântica, tá? Então temos essa terceira hipótese, Big Bang mais Deus. Ok. Mas e aí, o que você acredita? Até onde vai sua fé, né? Comente aqui embaixo a posição que mais combina com você, ou se você tem uma posição mesclada, como eu tenho, eu não vou falar, pelo menos até o final dessa série, no que eu acredito, tá? Mas o que você acredita, eu quero saber, comenta aqui embaixo, vamos conversar, e por favor, não se matem. Paz e amor. Então fiquem com Deus, fiquem com Allah, com Buda, com a poeira cósmica, independente com quem você fique. Fique em paz, tenha um bom dia, um resto de uma boa semana. Tamo junto!